Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alcileia Freitas, estou na sua casa para mais uma videoaula. A nossa aula de hoje, ela terá dois momentos. No primeiro momento será na disciplina de Cidadania Moral e Ética. Vamos falar sobre os amigos da agricultura sustentável. E o segundo momento vai ser de produção de textos, onde iremos trabalhar o gênero textual chamado lenda. Só que antes de nós entrarmos no nosso primeiro momento, nós vamos assistir a nossa chamadinha. Presta atenção no seu nome, hein? Vamos lá? 2, 3, palavrinhas! Quem tem saudade da sala de aula, de acordar pra escola e chegar mais tarde? Eu também sinto falta, mas sei que tudo vai passar. Pra todo mundo que tem saudade, eu mando um beijo, pois na verdade eu também sinto tanta vontade da gente se encontrar e acalmar a nossa alma. O tempo pede calma, a vida segue em pausa. Tudo que for será calmar a nossa alma. O tempo pede calma, a vida segue em pausa. Tudo que for será. Quem tem saudade da sala de aula, de acordar pra escola e chegar mais tarde? Eu também sinto falta, mas sei que tudo vai passar. Pra todo mundo. Com a nossa chamadinha realizada, vamos ao assunto do primeiro momento com a disciplina Cidadania Moral e Ética, onde iremos falar sobre os amigos da agricultura sustentável. Eu peço que você pegue o seu livro, abra na página 95, vamos estar trabalhando da página 95 à página 98. Como o nome do nosso assunto já diz, os amigos da agricultura sustentável. O que é a agricultura sustentável? É aquela agricultura onde nós vamos o quê? Tirar o nosso sustento, e mais tirar esse sustento de forma o que sem que venha agredir a natureza, certo, meus amores? Então vamos aqui começar falando sobre produção sustentável. Você sabe o que é a produção sustentável? A produção sustentável, elas são práticas de produção e consumo que são realizadas de acordo com princípios e padrões, né? Que a longo prazo eles vão garantir a sustentabilidade do ambiente, a sustentabilidade ambiental. E essa sustentabilidade, ela pode ser o quê? Local e também ela pode ser globalmente, certo? Ela pode ser aquela sustentabilidade de apenas local ou também a sustentabilidade globalmente do nosso planeta. Certo? Vamos falar sobre produção sustentável? Vamos lá, olha só. A produção sustentável ela é vista numa perspectiva planetária, certo? A produção sustentável ela deve incorporar a noção de limites na oferta de recursos naturais e na capacidade no meio ambiente. Para quê? Para absorver os impactos da ação humana. Uma produção sustentável ela será necessariamente menos intensiva em emissões de gases do efeito estufa e em energia e demais recursos. Uma produção sustentável ela pensa o ciclo completo dos produtos, do berço ao berço, procurando sempre alongar a vida útil dos produtos e reaproveitar ao máximo possível os insumos da reciclagem em novas cadeias produtivas. Então, a produção sustentável é aquela produção onde você vai conseguir manter o seu sustento sem agredir a natureza, certo? Procurando reciclar, procurando viver de uma forma em que o planeta, o nosso planeta, ele não venha passar por danos que venham prejudicar a nossa natureza. Certo, meus amores? Vamos falar sobre a agricultura sustentável. Olha só, o texto dessa página anterior que nós vimos agora, ele nos coloca diante de uma necessidade urgente
que essa necessidade é para garantir o que? A nossa sobrevivência. Que necessidade é essa? A sustentabilidade. Então, você já ouviu falar em sustentabilidade? Ela quer dizer que nós podemos produzir, consumir, viver e continuar progredindo sem o quê? Sem agredir tanto o meio ambiente, ou seja, usando métodos que poupem recursos naturais. Não, que poupem os recursos naturais não renováveis, né? Que não polua o ar, a terra e as águas, e que não façam mal a nenhuma espécie de animal ou vegetal do nosso planeta, certo? Mas isso é possível? Claro que sim. Basta o quê? A gente se esforçar, tá? Basta ter esforço, boa vontade e investimento das pessoas e dos governos. Se cada um fizer a sua parte, todos saem ganhando. Quando colocamos esse pensamento em relação à agricultura, nós estamos o quê? Nos referindo a processos de plantio, de manutenção das plantações, de colheitas e o uso dos restos da produção de maneira que não agrida o quê? A nossa natureza, certo? Então, isso é possível sim. Basta o quê? Que nós tenhamos boa vontade de manter essa agricultura sustentável, certo? O nosso planeta ele precisa muito da gente. Nós precisamos ajudar o nosso planeta, precisamos ajudar a nossa natureza, certo? Então, num país grande como o nosso, as plantações elas têm que ser grandes também, para garantir o quê? O alimento para a população. Então, devem tomar alguns cuidados, nós devemos tomar alguns cuidados, que são quais? Evitando o uso de agrotóxicos, cuidando do solo de maneira correta e preservando matas e nascentes, né, que ficam próximas às plantações, usando os meios naturais para combater insetos e outras pragas que atacam as plantas. Nós podemos ter uma agricultura sustentável se agirmos dessa forma, se agirmos de forma que não venha agredir a nossa natureza, que não venha prejudicar os nossos seres vivos, certo, meus amores? Então, olha só, do mesmo modo, embora hoje em dia haja muitas máquinas para ajudar no trabalho, as pessoas elas não podem ser excluídas do processo de produção de alimentos, pois precisam trabalhar para quê? Para manter suas famílias, né? Daí que a sustentabilidade é uma grande rede de ações e conscientização para quê? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas sem prejudicar o meio ambiente. Certo? Então, todos nós precisamos nos alimentar, precisamos tirar o nosso sustento, precisamos viver, não é? Mas, para isso, nós temos que saber viver no nosso planeta. Viver o quê? De uma forma em que não venhamos estar prejudicando a nossa natureza e que não venhamos estar prejudicando o nosso planeta. Por isso, nós precisamos o quê? Estar preservando o nosso planeta, preservando o nosso meio ambiente, certo? E isso daí é o quê? É viver de forma sustentável, é viver sem estar agredindo sem estar agredindo a nossa natureza, a nossa fauna, certo? É assim que nós nos tornamos o quê? Amigos da agricultura sustentável, ok? Certo, meus amores? Então, agora nós vamos para a nossa atividade. Primeira questão, o que você entende por sustentabilidade? Na segunda questão, então, o que significa agricultura sustentável? Na terceira questão, o que é necessário para que as pessoas desenvolvam uma consciência cidadã em relação à sustentabilidade? Na quarta questão, o uso de máquinas agrícolas, ele deve excluir o trabalho das pessoas na produção de alimentos? Você acha que sim? O uso de máquinas agrícolas deve excluir o trabalho das pessoas na produção de alimentos? Aí você vai dizer sim ou não e vai justificar a sua resposta, certo? Na quinta questão, eu quero que você desenhe e pinte no quadro abaixo como você entende uma plantação sustentável, ok? Na sexta questão, eu quero que você encontre no diagrama as palavras que aparecem no quadro.
Temos amigos, sementes, plantação, humanos, colheita, grãos, terra, colher, agrotóxicos e qualidade. Aí você vai encontrar eles aqui neste caça-palavras, neste diagramas. Certo, meus amores? Muito bem. Agora tem aqui que nós precisamos ficar sabendo também sobre o que são alimentos orgânicos. Vocês já ouviram falar em alimentos orgânicos? Pois vamos ficar sabendo aqui o que são os alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos são aqueles que resultam de processos de produção, que utilizam técnicas que respeitam o meio ambiente e visam a qualidade de alimentos. Sendo assim, eles não são usados neles não são usados agrotóxicos, nem qualquer outro produto que cause danos à saúde dos consumidores, certo? Então, esses alimentos orgânicos são aqueles alimentos que não têm agrotóxicos. São aqueles alimentos que não vão, de maneira alguma, causar danos à saúde de quem está consumindo, certo? Então, os benefícios e as vantagens desses alimentos orgânicos eles são mais saudáveis, eles são mais saborosos, a sua produção ela respeita o meio ambiente, evitando a contaminação do solo, da água e da vegetação, certo? E a desvantagem dele a única desvantagem é que são mais caros que os convencionais, né? Por ele ser o quê? Uns alimentos de qualidade, uns alimentos saudáveis, certo? Então, a única desvantagem é essa, é que são mais caro um pouco que os outros alimentos convencionais, certo, meus amores? Mas isso é muito importante a gente saber que os alimentos orgânicos, eles fazem bem para a nossa saúde, eles são os melhores para serem consumidos, ok? Muito bem. Então, agora nós vamos à nossa atividade do segundo momento com a disciplina Produção de Textos. Peço que você pegue o seu livro de produção de texto, abra lá na página 30, vamos estar trabalhando até a página 33. Vamos trabalhar o gênero textual chamado lenda. Vocês sabem o que são lendas? Quem já ouviu uma lenda aí? Muito bem, pois nós vamos estar falando hoje sobre lendas. Olha só, a tia colocou aqui, olha, algumas imagens de personagens das nossas lendas. Lendas da Amazônia. Vamos lá. O que são lendas? Vamos ver? Lendas são histórias que combinam acontecimentos reais e históricos, com situações que são criadas pela imaginação para explicar o surgimento da humanidade e os fenômenos da natureza. As lendas, elas possuem tradição oral, ou seja, são criadas e transmitidas de uma geração a outra por meio de contação. Por isso, sempre são modificadas à medida que são contadas. Elas fazem parte da cultura de todos os povos. Então, a lenda, ela é o quê? Resumindo para você, a lenda, ela é um conto, uma mentira, onde nós temos essa mentira como verdade. Entenderam? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, na zona rural, a gente sempre ouve as pessoas falarem que tem pessoas que viram lobisomem, né? E essas lendas, elas vão passando o quê? De geração em geração. Só que nós sabemos que não tem, é impossível as pessoas virarem lobisomem. Só que como essa história, ela vem passando de geração em geração, como ela é bem antiga, a gente vai o quê? Passando a acreditar nela, e elas ficam como se fosse uma verdade, certo? Então, isso são as lendas, são histórias que combinam acontecimentos reais e históricos, certo? Elas vão combinando e cada vez que a pessoa vai contar a lenda, sempre a pessoa ela vai aumentando mais um pontinho ali naquela lenda, certo? Ela sempre vai criando mais alguma coisa. E essas lendas, além das lendas tradicionais, existem também as lendas urbanas. O que são as lendas urbanas? São as histórias fictícias e com apelo sensacionalista, a fim de quê? De chocar quem ouve. Elas são divulgadas também oralmente ou por meio de redes sociais. Muitas das lendas urbanas, elas têm o quê? De transmitir terror, né? Às pessoas que estão ouvindo. Terror e ao fantástico.
como a loura do banheiro. Vocês já ouviram falar da lenda da loura do banheiro? A perna cabeluda e o lobisomem, né? Toda vez que a gente vai falar da lenda do lobisomem para alguém, a pessoa fica logo o quê? Com medo, fica imaginando aquela pessoa que vira lobisomem. Não é, meus amores? Então, isso passa o quê? Isso vai logo causando o quê? Causando um choque em quem está ouvindo, certo? Então, essas aí são chamadas lendas, as lendas urbanas, ok? Então, vamos agora, eu vou falar para vocês sobre a lenda do dia e da noite. Prestem bem atenção nessa lenda. A lenda que vai contar como foi que surgiu o dia e a noite de acordo com como diz a lenda. Prestem atenção, vamos lá. No começo do mundo havia só o dia. A noite ela estava adormecida nas profundezas do rio Comboiuna, cobra grande, que era a senhora do rio. A bela filha do Boiuna, ela tinha se casado com um rapaz de um vilarejo nas margens do rio. O seu marido, que é um jovem muito bonito, ele não entendia por que ela não queria estar com ele. A filha de Boiuna, ela sempre dizia, é porque ainda não é noite. Mas não existe noite, somente dia. Ele respondia para ela. Até que um dia a moça lhe disse para buscar a noite na casa de sua mãe Boiuna. Então, o jovem esposo, ele mandou os seus 3 fiéis amigos pegarem a noite lá nas profundezas do rio. O Boiuna entregou-lhes a noite dentro de um caroço de tucumã. Vocês sabem o que é o tucumã? Tucumã é um fruto, tá? Então, o Boiuna entregou-lhes a noite dentro de um caroço de tucumã, como se fosse um presente para sua filha. Olha só. Os 3 amigos, eles estavam carregando o tucumã quando começaram a ouvir barulhos de espinhos e grilos, barulhos de sapinhos e grilos que cantavam à noite. Então, curioso, eles resolveram abrir o tucumã para ver que barulho era aquele. E ao abri-lo, a noite soltou-se e tomou conta de tudo. Quando eles abriram o tucumã, a noite soltou-se e tomou conta de tudo. E de repente escureceu, tudo ficou escuro. Então, a moça em sua casa percebeu o que os 3 amigos tinham feito. Então, ela decidiu o quê? Separar a noite do dia, para que esses não se misturassem. Olha o que ela fez. Ela pegou 2 fios, enrolou o primeiro fio e pintou ele de branco. E disse para esse primeiro fio assim: tu serás cujubim e cantarás sempre que amanhã vier raiando. E dizendo isso, ela soltou o fio, que se transformou em um pássaro e ele saiu voando, certo? Se transformou no pássaro chamado cujubim. E ele saiu voando. Depois ela pegou outro fio, enrolou, jogou as cinzas da fogueira nele e disse assim: tu serás a coruja e cantarás sempre que a noite chegar. E dizendo isso, ela soltou aquele fio, né? E aquele fio se transformou o quê? Num pássaro, que é a coruja, e saiu voando. Então, todos os pássaros, eles cantaram a seu tempo. O pássaro que representava o dia começou a cantar durante o dia e o pássaro que representava a noite começou a cantar durante a noite, que é a coruja, certo? Então, todos os pássaros cantaram a seu tempo e o dia passou a ter 2 períodos, que foi a manhã e a noite, certo? Então, essa é a lenda sobre o dia e a noite. É a lenda que está contando como foi que surgiu o dia e a noite. Mas nós sabemos que não foi assim, né? Mas a lenda diz que foi assim. Então, a lenda é isso. A lenda é um acontecimento histórico, né? Um fato, onde nós sabemos que é uma história que vai se juntar com a realidade e nós vamos passar a acreditar nela como se ela existisse, certo? É uma mentira onde nós vamos estar recebendo ela como se fosse verdade, ok? Então, agora nós vamos a uma atividade. Vamos lá? Primeira questão. De que assunto trata a lenda que você leu? Na segunda questão, quais são os personagens principais da lenda? Na terceira questão, olha, segundo a lenda,
Onde estava a noite? Ela estava adormecida nas árvores da floresta? Ela estava adormecida com Boiúna na profundeza do oceano? Ou ela estava adormecida nas profundezas do rio com o Boiúna? Aí você vai marcar um X na resposta certa, ok? Na segunda questão, o que aconteceu depois que Boiúna entregou a noite num caroço de Tucumã como presente para sua filha? O que foi que aconteceu? Na quinta questão, o que a filha de Boiúna fez para resolver a situação? Ela pediu outro caroço de Tucumã para Boiúna ou ela decidiu separar a noite do dia? Na sexta questão, quais animais a moça escolheu para representar o dia e para representar a noite? Aí você vai escrever aqui, tá bom? Na sétima questão, cada região do país ele tem uma lenda típica. Em que região você mora? Aí você vai dizer qual é a região que você mora, certo? E na oitava questão você vai dizer, vire abaixo nomes, você vai escrever abaixo nomes de algumas figuras folclóricas do nosso país. Você vai escrever aqui abaixo nomes de algumas figuras folclóricas do nosso país. Como assim, tia? Figuras folclóricas? Figuras que aparecem na lenda, o Saci-Pererê, Curupira, lobisomem, o Boto Cor-de-Rosas, né? Todos esses têm as suas lendas. Boitatá, e você vai escrever aqui, certo? Na nona questão, como foi visto as lendas? Como foi visto, olha só, as lendas elas procuram explicar o surgimento das coisas. Então, eu quero que você pense em algum fenômeno da natureza, como chuva, ondas do mar, céu e etc. Ou um animal que você aprecie e vai escrever uma lenda. Eu quero que você deixe a sua imaginação livre e você vai se lembrar, certo? Lembre-se de que a escrita ela deve aproximar-se da fala, ok? Você vai fazer a sua lenda aqui, como foi visto as lendas, como foram vistas, né? As lendas elas procuram sempre explicar o surgimento das coisas, certo? Como, por exemplo, eu falei para vocês do lobisomem. Mas como foi que surgiu o lobisomem? Aí vai surgir a lenda. Como foi que surgiu a cobra grande? Aí tem a lenda, certo? A lenda ela sempre vai dando o quê? Ela vai dar uma explicação para o surgimento das coisas, ok? Como nós vemos a lenda aqui, ela está dando uma explicação de como surgiu o dia e a noite. Certo, meus amores? Então, você vai fazer aqui na nona questão, você vai resolver sua atividade com capricho, faça a sua atividade com capricho, assista ao vídeo com atenção e mandem fotos das atividades para a tia estar fazendo a correção, ok? Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Aguardo a atividade de vocês, hein? Beijo no coração. Tchau, tchau.